Você já se perguntou como atravessar o novo ano com propósito, fé e a certeza de que está no caminho certo? Em 2025, não apenas sonhe com uma vida melhor, viva plenamente aquilo que Deus tem preparado para você. Hoje, vamos juntos explorar como fortalecer sua fé, usando histórias bíblicas inspiradoras e lições práticas para enfrentar os desafios e abraçar as bênçãos que estão por vir. Imagine viver em um lugar onde as paredes que deveriam proteger sua casa estão em ruínas, deixando você e sua família vulneráveis. Foi exatamente isso que Neemias enfrentou quando recebeu a notícia sobre Jerusalém. Ele não estava fisicamente na cidade. Servia como copeiro do rei Artaxerxes, uma posição de prestígio, mas também de grande responsabilidade. No entanto, ao ouvir sobre o estado deplorável de sua terra natal, Neemias não se deixou paralisar pelo desespero. Ele tomou a atitude que deveria ser a base de qualquer grande mudança. Voltou-se para Deus. Neemias chorou, jejuou e orou. Durante dias ele buscou a direção divina, demonstrando que a reconstrução física de Jerusalém começaria com uma reconstrução espiritual em seu próprio coração. Seu lamento foi mais do que uma expressão de tristeza. Foi um clamor pela restauração de um propósito. Essa oração foi registrada em Neemias 1:5-11 e revela uma profunda confiança em Deus. Ah, Senhor, Deus dos céus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias sabia que não podia realizar a tarefa sozinho, mas confiava que Deus abriria as portas certas. E Deus abriu. Neemias pediu permissão ao rei para retornar e reconstruir os muros. Incrivelmente, não apenas obteve a autorização, mas também recebeu recursos e proteção para a jornada. Isso nos ensina algo valioso. Quando colocamos nossos planos nas mãos de Deus, Ele faz o impossível acontecer. A reconstrução de Jerusalém não era apenas sobre tijolos e argamassa, era um símbolo de esperança e restauração para um povo devastado. Contudo, o caminho não foi fácil. Assim que Neemias começou a liderar os trabalhos, enfrentou oposição. Sambalate, Tobias e outros inimigos zombaram e conspiraram contra ele. Mas Neemias permaneceu firme, dizendo: "Estou envolvido em uma grande obra e não posso descer." Neemias 6:3. Ele nos ensina a importância de manter o foco, mesmo quando somos atacados por críticas ou distrações. Neemias organizou o povo, dividindo as tarefas e garantindo que cada família trabalhasse em uma parte do muro. Foi um exemplo de liderança, cooperação e determinação. Em apenas 52 dias, os muros de Jerusalém foram reconstruídos. Um feito impressionante que só foi possível porque Neemias confiou em Deus e permaneceu comprometido com seu propósito. À medida que nos aproximamos de 2025, somos convidados a refletir: quais muros em nossas vidas precisam ser reconstruídos? Talvez sejam relacionamentos quebrados, uma fé adormecida ou sonhos que foram abandonados. Neemias nos mostra que, para reconstruir, devemos primeiro buscar a Deus, depois planejar e finalmente agir. E mesmo diante da oposição, precisamos lembrar que Deus está ao nosso lado, nos fortalecendo. Mas reconstruir também exige paciência e confiança. Às vezes, nossas orações podem não ser respondidas imediatamente, como foi o caso de Ana, que perseverou por anos antes de ver a promessa de Deus se cumprir. Neemias nos prepara para essa reflexão com sua história de busca por direção divina. Isso nos leva a considerar o que acontece quando Deus nos pede para esperar, como aconteceu com Ana. E é exatamente sobre essa espera e perseverança que falaremos no próximo tópico. Afinal, a paciência e a fé de Ana nos mostram que, mesmo quando tudo parece silencioso, Deus está sempre trabalhando em nosso favor. A história de Ana, registrada no primeiro livro de Samuel,
É um testemunho poderoso de como a fé perseverante pode transformar o impossível em realidade. Ana vivia em uma sociedade onde a fertilidade era vista como uma das maiores bênçãos para uma mulher, e sua esterilidade era motivo de grande vergonha e sofrimento. Além disso, ela precisava lidar diariamente com as provocações de Penina, a outra esposa de Eucana, que tinha filhos e não perdia a oportunidade de humilhá-la. Mas o que torna Ana tão especial é sua resposta a essa situação. Ela poderia ter se rendido à amargura ou desistido de seu sonho. Em vez disso, Ana escolheu entregar sua dor ao Senhor. Em 1 Samuel 1:10, vemos que ela orava ao Senhor com amargura de alma e chorava abundantemente. Suas palavras não foram ensaiadas, mas brotaram de um coração que reconhecia sua total dependência de Deus. Ana não buscava apenas um filho, ela buscava um propósito maior. Seu clamor ao Senhor foi mais do que um pedido, foi um voto de aliança. Ela prometeu que, se Deus lhe concedesse um filho, ela o dedicaria a ele por toda a sua vida. Isso nos ensina uma lição importante. Nossas orações devem estar alinhadas com os propósitos de Deus. Muitas vezes, estamos tão focados em nossos desejos imediatos que esquecemos de perguntar como eles podem glorificar o nome dele. A fé de Ana foi além da oração. Quando o sacerdote Eli viu seus lábios se movendo, mas não ouviu nenhuma palavra, ele pensou que ela estava embriagada. Em vez de se ofender, Ana explicou sua situação com humildade, reafirmando sua confiança no Senhor. Essa atitude reflete uma fé madura que não se abala com os julgamentos externos. Então veio a resposta. Deus ouviu o clamor de Ana e concedeu-lhe um filho, Samuel, que se tornaria um dos maiores profetas de Israel. Quando finalmente recebeu a bênção que tanto esperava, Ana manteve sua promessa. Ela levou Samuel ao templo e o dedicou ao Senhor, demonstrando que sua fé não era apenas de palavras, mas de ações. Isso nos desafia a perguntar: estamos prontos para cumprir nossas promessas a Deus quando Ele responde às nossas orações? Além disso, a história de Ana nos lembra que o tempo de Deus é perfeito. Mesmo que a espera pareça interminável, Ele sempre trabalha para o nosso bem. Em sua soberania, Deus usa até os períodos de silêncio para moldar nossa fé e nos preparar para o que está por vir. Ana nos ensina que a persistência na oração não é apenas sobre insistir no que queremos, mas sobre transformar nossa confiança em Deus em algo inabalável. Ela também nos mostra que a verdadeira vitória não é apenas receber a bênção, mas entregar tudo de volta ao Senhor como forma de gratidão e adoração. À medida que caminhamos para um novo ano, talvez você esteja em um momento de espera como Ana. Pode ser que você esteja orando por algo há muito tempo, sem ver resultados aparentes. Mas a história dela nos encoraja a não desistir, porque Deus é fiel para cumprir suas promessas no tempo certo. E quando finalmente o momento da vitória chega, surge um novo desafio: ter coragem para enfrentá-lo. Foi o que Davi mostrou ao encarar Golias. A confiança que ele desenvolveu no pasto o preparou para a batalha. Assim como Ana encontrou propósito na espera, Davi encontrou coragem na sua fé. E é sobre essa coragem que falaremos no próximo tópico. Afinal, todo novo ano traz gigantes para enfrentar. A questão é: estamos prontos para derrubá-los? A história de Davi e Golias é uma das mais emblemáticas da Bíblia. Ela nos transporta para um campo de batalha, onde de um lado está o exército de Israel, paralisado pelo medo, e do outro, o gigante Golias, desafiando os israelitas dia após dia. Durante 40 dias, ninguém teve coragem de enfrentá-lo, até que um jovem pastor chamado Davi apareceu. Davi não era um soldado, não usava armaduras reluzentes, nem tinha treinamento militar. Mas ele tinha algo que os guerreiros mais experientes daquele exército pareciam ter perdido: uma fé inabalável no poder de Deus. Quando ouviu o desafio de Golias,
Davi não viu um problema impossível de resolver. Ele viu uma oportunidade para mostrar que o Senhor é maior do que qualquer gigante. Antes de entrar em batalha, Davi relembrou as vitórias que Deus já havia dado a ele no passado. Ele contou a Saul como enfrentou leões e ursos enquanto protegia suas ovelhas e declarou com convicção: "O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará das mãos desse filisteu." 1 Samuel 17:37. Essa confiança veio de sua intimidade com Deus, desenvolvida nos momentos solitários nos campos. Davi sabia que não lutava sozinho. Quando finalmente se aproximou de Golias, Davi recusou a armadura de Saul, que era pesada e desconfortável. Em vez disso, pegou sua funda, 5 pedras lisas, e foi ao encontro do gigante. Isso nos ensina algo profundo. Não precisamos tentar vencer nossas batalhas com as armas do mundo. Deus nos deu ferramentas específicas, adaptadas às nossas habilidades e à nossa jornada. O que Ele espera de nós é que as usemos com fé. A cena é dramática. Golias, confiante em sua força, zombou de Davi, chamando-o de jovem insignificante. Mas Davi respondeu com uma das declarações mais poderosas da Bíblia: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos." 1 Samuel 17:45. E com um único movimento de sua funda, Davi derrubou o gigante. O impossível se tornou realidade, porque Davi confiava plenamente no poder de Deus. Essa história nos desafia a identificar os gigantes que enfrentaremos em 2025. Eles podem ser preocupações financeiras, doenças, conflitos familiares ou até medos internos que nos impedem de avançar. Como Davi, precisamos lembrar das vezes em que Deus já nos livrou no passado e nos preparar com as ferramentas que Ele colocou em nossas mãos. Mas é importante notar que Davi não apenas derrotou Golias, ele inspirou todo o exército de Israel a avançar. Muitas vezes, nossas vitórias de fé não são apenas para nós, mas para encorajar aqueles ao nosso redor. Ao enfrentar seus desafios, você pode ser a força que outros precisam para encontrar coragem. Ainda assim, enfrentar gigantes não é apenas uma questão de fé, mas também de perspectiva. Davi viu um problema, mas enxergou uma solução. Essa visão só foi possível porque ele cultivava uma relação íntima com Deus. E é essa mesma intimidade que nos permite encontrar força e alegria, mesmo em situações adversas. Porém, e quando o gigante não é externo, mas uma batalha que travamos dentro de nós mesmos? Quando a prisão não é feita de muros visíveis, mas de sentimentos como medo, ansiedade ou culpa? Paulo e Silas nos mostram que até mesmo nas prisões mais escuras, o louvor pode ser a chave para a libertação. No próximo tópico, veremos como eles transformaram uma cela em um altar de adoração e como você pode fazer o mesmo em sua caminhada de fé. Afinal, quem enfrenta gigantes muitas vezes precisa de um coração que saiba louvar, mesmo antes da vitória. A história de Paulo e Silas, narrada em Atos 16, é um dos exemplos mais impactantes de como a fé e o louvor podem transformar até mesmo as situações mais sombrias. Depois de expulsarem um espírito maligno de uma jovem escrava, Paulo e Silas foram acusados injustamente, açoitados severamente e jogados na prisão. Suas mãos e pés foram presos em troncos, o que intensificava a dor e a humilhação. No entanto, mesmo naquela cela escura e fria, eles não cederam ao desespero. Em vez disso, começaram a orar e cantar hinos a Deus. Esse ato de louvor é impressionante porque desafia a lógica humana. É fácil louvar quando tudo vai bem, mas quem consegue louvar em meio às lágrimas, ao sofrimento e à incerteza? Paulo e Silas nos mostram que o verdadeiro louvor não depende das circunstâncias externas, mas de uma confiança inabalável no caráter e na bondade de Deus.
Eles sabiam que, embora estivessem presos fisicamente, sua fé permanecia livre. Por volta da meia-noite, algo extraordinário aconteceu. Um grande terremoto abalou os alicerces da prisão, as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Este momento não foi apenas um evento sobrenatural, foi uma demonstração do poder do louvor. Quando louvamos a Deus, mesmo em nossas dificuldades, reconhecemos que Ele é maior do que qualquer situação. Isso abre espaço para que Ele haja de maneiras que muitas vezes ultrapassam nossa compreensão. Mas o impacto do louvor de Paulo e Silas não parou por aí. O carcereiro, desesperado ao pensar que os prisioneiros haviam fugido, foi interrompido por Paulo, que gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." Atos 16, 28. O testemunho de fé e integridade de Paulo e Silas foi tão poderoso que o carcereiro perguntou imediatamente o que deveria fazer para ser salvo. Eles responderam com simplicidade: "Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e os de sua casa." Atos 16, 31. E assim, não apenas o carcereiro, mas toda a sua família entregou suas vidas a Cristo naquela noite. Essa história nos ensina que, ao louvarmos a Deus em meio às dificuldades, não apenas experimentamos libertação pessoal, mas também nos tornamos um canal de bênção para os outros. Nosso louvor pode transformar prisões emocionais, espirituais e até físicas, não apenas em nossa vida, mas na vida daqueles que estão ao nosso redor. Em 2025, talvez você enfrente momentos que se pareçam com uma prisão, situações que parecem não ter saída ou que roubam sua paz e esperança. Assim como Paulo e Silas, escolha louvar. Permita que seu louvor seja um ato de fé e rendição. Reconheça que, mesmo no silêncio ou na dor, Deus está trabalhando em algo maior. Ainda assim, o louvor não é apenas um refúgio, é também uma preparação. Paulo e Silas saíram daquela prisão não apenas como homens livres, mas como testemunhas de que o poder de Deus é suficiente para libertar, curar e salvar. Isso nos leva a refletir sobre Esther, que também usou sua posição e coragem para transformar uma situação de grande perigo em um momento de redenção. Assim como o louvor de Paulo e Silas foi uma arma poderosa, Esther nos mostra como a coragem, movida pela fé, pode mudar a história. A história de Esther é um exemplo fascinante de como Deus pode usar situações aparentemente comuns para realizar planos extraordinários. Esther era uma jovem judia que vivia no exílio, em uma terra onde seu povo enfrentava preconceitos e perigos constantes. Apesar disso, ela foi escolhida para se tornar rainha da Pérsia, casando-se com o rei Assuero. A princípio, essa posição privilegiada parecia ser uma bênção pessoal, mas logo Esther descobriu que estava ali por um propósito muito maior. Quando Amã, um alto oficial do rei, elaborou um plano maligno para exterminar todos os judeus, a situação de Esther mudou drasticamente. Mordecai, seu primo e tutor, soube do decreto e implorou que ela intercedesse junto ao rei. No entanto, havia um grande problema. Entrar na presença do rei sem ser chamada era punível com a morte. Esther enfrentava um dilema: arriscar sua vida para salvar seu povo ou permanecer em silêncio e proteger sua posição. A resposta de Mordecai ecoa como uma das declarações mais marcantes das Escrituras. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Esther 4:14. Essas palavras despertaram em Esther a coragem que ela precisaria para agir. Ela pediu ao povo que jejuasse por 3 dias e noites, buscando a direção e a intervenção de Deus. Só então, com determinação, ela se apresentou ao rei. O plano de Esther era simples, mas brilhante. Ela não se limitou a um pedido direto, mas organizou 2 banquetes para o rei e Amã, ganhando a confiança do monarca e escolhendo o momento certo para revelar sua identidade e o plano perverso contra seu povo.
Quando finalmente falou, o rei ficou indignado com a traição de Amã e imediatamente tomou medidas para proteger os judeus, revertendo o decreto. A coragem de Ester não apenas salvou vidas, mas também garantiu que seu povo pudesse viver com dignidade e segurança. O que aprendemos com Ester é que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir, mesmo quando o medo está presente. Ester poderia ter se escondido atrás de sua posição de conforto, mas entendeu que Deus a colocou naquele lugar por um propósito. Sua história nos desafia a enxergar que nossos dons, oportunidades e até mesmo as circunstâncias difíceis podem ser usados para algo maior quando colocados nas mãos de Deus. Para 2025, Ester nos convida a refletir. Quais decisões corajosas precisamos tomar? Talvez Deus tenha colocado você em uma posição única, em sua família, trabalho ou comunidade, para fazer a diferença. A pergunta é: você está disposto a agir? Assim como Ester demonstrou coragem em meio à incerteza, somos chamados a reconhecer que Deus está sempre trabalhando nos bastidores. Ele nos equipa com o que precisamos para cumprir nossos propósitos, mesmo quando o desafio parece ser grande demais. E isso nos leva à conclusão. Ao olhar para todas essas histórias, Neemias, Ana, Davi, Paulo, Silas e Ester, vemos um fio condutor. A fé em Deus transforma vidas e histórias. Cada um deles enfrentou circunstâncias difíceis, mas todos escolheram confiar no Senhor e viver com propósito. No próximo passo, refletiremos sobre como essas lições podem moldar seu ano novo e ajudá-lo a caminhar em direção ao plano divino para a sua vida. Afinal, o propósito de Deus para você em 2025 é maior do que qualquer desafio que possa surgir. E se você deseja aprender de uma vez por todas, de forma clara e organizada, sobre a palavra que Deus nos deixou na Bíblia, conheça o Manual da Bíblia. Você aprenderá sobre os eventos da Bíblia de forma cronológica, com um resumo ilustrado e objetivo de cada capítulo, fazendo seu aprendizado da palavra ser muito mais fácil. Você pode estudar através do seu celular, tablet ou computador. Dificilmente você encontrará um material com essa qualidade novamente. Link na descrição e no primeiro comentário fixado.